Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Que bom estar aqui com vocês para mais um vídeo, para mais um tempo juntos aqui, para ouvir algo da parte de Deus que edifique a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra sobre... Tem guerras que não é para a gente lutar, tem guerras que a gente precisa simplesmente permanecer posicionadas no lugar que Deus nos chamou para estar. E Deus é quem vai lutar essas guerras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero ler com vocês uma passagem. Eu estou estudando o livro de Crônicas, 2 Crônicas. E nesse livro fala muito sobre reinados, né? Sobre reis e posicionamento desses reis. Reis que temiam a Deus e reis que não temiam. E a gente vê o desfecho, né, dessas histórias, conforme a obediência desses homens a Deus, conforme o posicionamento deles no seu reinado e o desfecho que isso tinha, né? E aí, aqui em 2 Crônicas 20, eu estava vendo essa história sobre o reinado do rei Josafá. E esse rei, ele era um rei que temia a Deus. Ele consultava a Deus quando havia uma guerra, né? Quando havia algo que ele precisava resolver, ele consultava o Senhor. Ele levantava um jejum, né, consultava Deus e reunia o povo de todas as cidades ao redor para buscar o Senhor, para buscar a direção, para buscar a ajuda do Senhor sobre as situações. Então, quando nós enfrentamos uma guerra, né, a gente aprende com essa história de que a gente precisa saber no Senhor como se posicionar perante uma guerra. E aqui Josafá ele faz uma oração, né, muito bonita, lembrando Deus das promessas dele e reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e as suas promessas. E eu acho lindo que depois da oração, e ele reconhece a fraqueza, embora ele sendo um rei, ele reconhece aqui no versículo 12 do capítulo 20, ó Deus, ó nosso Deus, não irá julgá-los? Esse exército que estava vindo contra ele era muito imenso, né? E aí fala assim, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, no momento que a gente não sabe como fazer, no momento que a gente se sente fraco, a gente precisa estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Porque no meio de uma batalha, né, algo que está vindo contra a nossa vida, se a gente parar de olhar para o Senhor, a gente vai sucumbir, né? E aqui ele, apesar de ser um rei, de estar numa alta posição, ele se considerava alguém fraco e confiava na soberania do Senhor. Então, aqui no versículo 15, o Senhor ele responde, e eu quero ler para você o que Deus fala para ele, tá? Depois dessa oração, depois que ele proclamou esse jejum, se posicionou, olha o que o Senhor fala para ele. Ele disse, no versículo 15, tá? Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E o Senhor, ele deu a vitória dessa batalha, né, para Josafá. Ele lutou a guerra. E tem uma outra passagem aqui que fala que ele colocou os levitas
Fala aqui no... Deixa eu ver o versículo. Diz assim no 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então aqui existiu uma vitória também sobre uma arma de guerra, que é a adoração. Então, existem batalhas que apenas estando posicionada no Senhor, a gente vai vencer. E o Senhor, ele que vai lutar a batalha. A gente precisa apenas estar posicionadas. Em alguns momentos, Deus vai nos mandar usar algumas armas espirituais. Por isso que a gente precisa estar em comunhão com Deus para saber qual arma usar. O silêncio, ele é uma arma espiritual, né? A fé, ela é uma arma espiritual. Existem momentos que a gente vai precisar usar a nossa fé. Existem momentos que a gente vai precisar usar a palavra de Deus para rebater, né, a verdade, a espada, né? Existem momentos que Deus, ele vai nos mandar louvar, né? E essa é uma arma de guerra muito poderosa. Então nós precisamos estar atentos e proteger a nossa mente e o nosso coração. E por que essa palavra, ela veio essa semana tão forte no meu coração? Porque eu enfrentei uma batalha espiritual muito grande durante essa semana. Nós estamos vivendo uma mudança, né, de geografia. Deus nos trouxe para uma outra cidade. Meu marido mudou de trabalho, ele está mais perto de casa, porque antes ele viajava, ficava muito tempo longe, e a gente vinha orando. Eu vinha colocando isso diante de Deus para que a gente pudesse estar mais perto, né, como família. Deus respondeu a oração e nos trouxe, né, para outro lugar. Na verdade, a gente não orou para sair do lugar onde a gente estava, mas essa foi a maneira que Deus encontrou, e eu acredito que Ele tem um propósito nisso, né, de nos trazer para esse lugar. E nós estamos contentes e felizes com o tempo que nós estamos vivendo nesse lugar. Porém, tudo que é novo, né, e agora nós estamos realmente na dependência de Deus, porque meu marido está em um novo trabalho e ele está empreendendo, né, e a gente sabe que empreender tem muitos desafios, né, embora tenha muitos benefícios. E aqui eu não tenho mais a minha cartela de clientes que eu tinha no outro espaço que eu atendia. Eu trabalho com alongamento de unhas e também dou cursos, né. E aqui eu tô tendo que recomeçar, né, e eu também estou em oração para saber se é da vontade do Senhor, se Ele quer que eu faça outra coisa, né? Eu tenho algo no meu coração que eu tenho vontade de estudar, né? E se for da vontade de Deus, é algo que eu gostaria de fazer. Mas eu acredito que existe um tempo para cada coisa na nossa vida, né? Mas voltando ao que eu estava falando, quando nós estamos vivendo algo novo, um desafio, de estar numa nova geografia, né, num novo trabalho, de recomeçar a nossa vida em outro lugar, existem muitas, inclusive porque lá eu tinha uma comunhão muito boa, na minha igreja, né, eu tinha muitos amigos, muitas pessoas lá, e aqui eu estou recomeçando, né, então eu enfrentei uma batalha espiritual muito grande nas minhas emoções durante essa semana. E o Senhor me avisou através dessa palavra sobre essa batalha. Eu estava com uma amiga em oração, a gente estava num propósito de jejum e oração, e Deus me avisou sobre essa batalha que viria, né? Mas Ele falou através dessa palavra que eu precisava só continuar posicionado, que Ele iria lutar essa batalha. E Ele lutou essa batalha e eu pude ver o livramento, eu pude ver que Deus, Ele nos livra quando a gente está posicionado, né? Então, os ataques na mente foram muito fortes. Então, a batalha espiritual, ela é uma coisa real. A gente precisa ter isso em mente, né? De que o mundo espiritual, ele é real e de que nós não podemos brincar com as coisas de Deus e que nós precisamos estar posicionadas e fazer aquilo que o Senhor nos direciona. Se a gente simplesmente ficar parada no meio de uma batalha espiritual, claro, tá parada é diferente
estar posicionada é diferente de estar parada, porque posicionada, o Senhor ele vai te direcionando, né, o que é para você fazer. Mas tem momentos que realmente, no meio de uma batalha espiritual, a gente não tem força para orar. A gente não tem força para buscar a Deus. Por isso que às vezes é importante ter pessoas para orar, ter pessoas para estar, porque Deus usou muito forte. Literalmente, não fui eu que lutei essa guerra. Deus usou a vida dessa minha amiga para cessar essa batalha, né? Na minha mente e aquilo que eu estava vivendo. Eu senti que era um grande exército que estava vindo sobre a minha mente, né? Sobre aquilo que eu estava vivendo. Então, o inimigo, ele sabe que quando nós estamos posicionadas em Deus, nós oferecemos risco para ele, né? Mas ele já é um derrotado, a gente tem que ter isso em mente também. E usar as armas que o Senhor coloca à nossa disposição, as armas espirituais. E eu consegui, com a graça de Deus, vencer essa batalha. Então, vim aqui hoje dizer para vocês, se você está enfrentando algo no gênero espiritual, mas que está se manifestando no mundo natural, talvez essa palavra seja para você. Essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Se posicione, levante um jejum, levante pessoas para orar com você, né? Não simplesmente deixe o inimigo destruir aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Você está enfrentando uma guerra, se posicione, levante um jejum, convide pessoas para fazer um propósito com você, para te ajudar em oração. Se posicione, porque o Senhor vai lutar essa guerra e você vai vencer. Com a ajuda do Senhor, você vai vencer. Tem uma outra passagem também que fala que existia um exército imenso. Eu acho que era o pai de Josafá. O pai de Josafá, o rei Asa, no capítulo 14, ele também enfrentou um exército de 1 milhão de homens. E era uma diferença de quase o dobro de homens que esse exército vinha contra ele. Eles eram 1 milhão e o exército era de 1 milhão e esse rei Asa, o exército dele era de 580 mil homens. Então era quase o dobro ali de forças contra eles, né? Então era praticamente impossível vencer uma batalha. Mas ali o Senhor também estava com ele, assim como ele esteve com o filho, e ele deu a vitória, né? Então quando nós estamos posicionados, quando nós confiamos, ali Asa também orou, Asa também se posicionou, reconheceu a sua fraqueza, reconheceu que não era capaz, que não era forte, mas que o Senhor poderia dar a vitória. Então, declara essa palavra sobre a sua vida, que você receba no seu coração, que você possa ser encorajada a se posicionar e a permanecer firme naquilo que o Senhor tem feito na sua vida, que você não venha duvidar, que você não venha parar no meio do caminho, mas que você continue firme e confiante que o Senhor é fiel, verdadeiro e que Ele vence todas as batalhas, porque Ele é Deus, né? Então fica com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana. Não esquece de curtir esse vídeo, comenta, envia para alguém, abençoa a vida de alguém que talvez esteja passando, enfrentando uma guerra, e você vai ser um instrumento de Deus nas mãos de Deus para alcançar essa vida, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração e um grande abraço.